Bom dia, irmãos. Bom dia. Louvado seja Deus, porque nós todos estamos aqui nessa manhã. Irmãos, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque Deus, Ele conduz todas as coisas. Nessa manhã não estaria aqui, né? Nós iríamos pregar em outra igreja. Mas Deus sabe o que o seu povo precisa ouvir, então Ele manda as pessoas e manda a mensagem. Irmãos, eu não sou um pregador, né? Eu sou professor. Me formei em matemática e por alguns anos trabalhei nessa área, mas Deus também pediu para que eu saísse dessa área. Então eu era funcionário público, né? Pedi exoneração e fui para o interior do Ceará. E lá estou. E essa semana eu estava falando com uma pessoa e ela perguntou se eu me arrependia do que eu fiz. Eu disse para ela que eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu estou no melhor lugar. Não que seja um lugar bom, né? O lugar é bom. Não que seja por conta do lugar, mas é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Então, eu todo dia eu agradeço a Deus. Irmãos, a mensagem que nós vamos compartilhar com vocês aqui é uma mensagem que Deus preparou, não fui eu. Digo porque eu ia pregar sobre saúde na outra igreja. E então, Deus conduziu para que eu falasse sobre esse assunto, né? Já está aí o nosso pão. Irmãos, essa mensagem é poderosa. Talvez vocês já ouviram falar a respeito dela. Não em si o tema da mensagem, mas a mensagem vai ser pregada aqui. Vocês já ouviram falar na mensagem de justificação pela fé? Vocês já ouviram falar da mensagem de 1888? Em 1888, Deus levantou duas pessoas. Na verdade, depois levantou mais, mas a princípio levantou duas. E vocês conhecem até bem por nome, né? Jones e Wagner. Vocês conhecem, né? Esses nomes são bem conhecidos na nossa igreja. E esses homens receberam a mensagem do céu. Wagner teve uma visão onde ele via Cristo crucificado na frente dele. E aquilo mudou totalmente a vida dele. E eles começaram a pregar essa mensagem. E a mensagem foi crescendo. E em 1888, eles pregaram numa conferência da Igreja Adventista, em Minneapolis. Muito bem, irmão. 88, nós estamos aí com 136 anos, desde lá para cá. Então, mas ela teve essa visão, e isso é interessante, ela viu pessoas que estavam sentadas na igreja, naquele momento, que iam ver Cristo em vida, iam para o céu em vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque a mensagem que estava sendo pregada, que era essa mensagem de justificação pela fé, essa mensagem ia preparar aquele povo que estava ali para encontrar Cristo em vida. Eles iam encontrar Cristo não daqui a 20, 50, 100 anos, não, em pouco tempo. E segundo o que ela escreve, ela diz que em 2 anos Jesus voltaria. 1888, mais 2, 1890, Jesus voltaria. Então entenda que essa mensagem tem um poder tão grande nela, que é capaz de preparar uma igreja em 2 anos. Irmãos, eu estou falando para vocês porque essa mensagem eu tenho estudado. E eu tenho falado para vocês isso porque ela tem realmente poder para transformar qualquer coisa, até uma pedra. Eu digo para vocês porque enquanto a irmã estava cantando, eu estava sentado, tenho uma vontade de chorar, e eu não estou de chorar.
porque eu lembrei de um verso da Bíblia. Essa mensagem é tão poderosa, ela me fez enxergar a Bíblia. Eu sou adventista há 33 anos, desde quando nasci. E eu não tinha esse amor pela palavra de Deus. Eu não acordava com desejo de ler a Bíblia. Durante o dia, eu não tinha vontade de estar num culto para ler a Bíblia. Eu não tinha isso. Mas depois que eu compreendi essa mensagem, irmãos, nós em casa, a gente conta as horas para chegar ao culto, o culto de pôr do sol. Todos os dias nós fazemos o pôr do sol. Todos os dias a gente começa, será que já está na hora? Às vezes a gente começa 5 horas o pôr do sol. A gente mora na roça, no campo, então a gente se organiza. Não, hoje nós vamos começar mais cedo. E a gente fica até 8 horas da noite, estudando, lendo a palavra. Irmãos, eu estou falando para vocês porque há um poder tremendo nessa mensagem. É tremendo, é tremendo, é tremendo. A Bíblia, Ellen White fala que as pessoas que saíam daquela conferência, elas saíam com o mesmo entendimento que eu tenho hoje. E eu digo isso porque ele dizia lá, ele dizia assim, a Bíblia é para mim um livro novo. E realmente, a palavra de Deus é um livro novo para mim. É outro livro. É um livro de poder, irmãos. Tem muito poder aqui. Tem muito poder, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. 14, 9 a 12, diz assim. Vamos curvar nossas frontes e pedir a iluminação do Senhor. Pai bondoso, estamos aqui com a sua palavra, meu Pai. Palavra que criou o universo inteiro, que tem poder suficiente nela para transformar qualquer coisa que existe nessa terra, que tem poder suficiente para mudar corações, que tem poder, Pai, para mudar a rota da história dessa terra. E nós estamos diante dela, Senhor. Nós queremos, meu Pai, clamar a Ti aqui neste momento. O Senhor envia o Teu Santo Espírito, meu Pai, para nos ajudar a compreender essa palavra. E que ao ler a Sua palavra, possamos ver o poder do Senhor. Nós Te pedimos, suplicamos, nos ajude a compreender a Sua palavra, como ela é, como o Senhor deu, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 14, verso 9, diz assim: E seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que está derramado sem mistura no cálice de sua indignação. A minha versão é um pouco diferente. E será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre. E eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li esse verso. Talvez você também já perdeu. Aqui está a mensagem do terceiro anjo. É o terceiro anjo falando, né? É uma proclamação mundial. Mas, que mensagem? Nós já vimos aqui, eu até falei que essa mensagem é poderosa. Mas que poder há nisso? Nós acabamos de ler 4 versos. Você viu o poder nisso? Você viu o poder? Realmente? Será que há um poder nisso? Na mensagem do terceiro anjo? Esse texto já está aí, né? Diz assim, ó: aqueles
que acreditam nas verdades da mensagem do terceiro anjo precisam aproveitar agora, ao máximo, todas as oportunidades para o serviço. Precisamos hoje de obreiros que sejam participantes da natureza divina, homens a quem Deus possa ensinar. Agora, enquanto temos oportunidade, precisamos de clamar em alta voz e não nos deter, né? E não te detenhas, Isaías fala. Deus vai usar homens humildes, os quais, movidos pelo Espírito Santo, apresentarão uma mensagem que agitará o mundo. Pronto. Ela está falando da mensagem do terceiro anjo. Lá em cima vocês podem ver, que está em negrito, eu coloquei. Ela diz, as verdades da mensagem do terceiro anjo, ela vai, no final ela diz, é uma mensagem que vai agitar o mundo. Mas como é que a gente vai agitar o mundo dizendo que caiu Babilônia? Olha só, a Bíblia está falando que quando eu for proclamar essa mensagem, eu vou dizer caiu Babilônia. Mas não é dessa forma. Nós vamos entender por que não é dessa forma. Não vai se ouvir nessa terra uma pessoa de um lugar a outro pregando caiu Babilônia. Por quê? Porque não é essa a mensagem. A mensagem da justificação pela fé nós vamos ver. Vou ver se já passa. Pronto. Então, que mensagem é essa? Vamos entender. Várias pessoas perguntaram a Ellen White, dizendo, a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo? Ela responde, é a mensagem do terceiro anjo em... Opa, caiu Babilônia, vai ser pregado, calma, mas não é da forma que a gente pensa. Porque nessa mensagem de justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, existe caiu Babilônia. E quando eu recebi essa mensagem, eu me emocionei. Quando Deus falou para mim, caiu Babilônia, irmãos, eu louvei a Deus. Sabe por quê? A Babilônia existia dentro de mim. E a Babilônia existe dentro de qualquer um de nós. As coisas de Babilônia existem dentro de nós. Quando Deus fala, caiu Babilônia, a palavra de Deus tem poder, não é? A gente não fala isso? Quando Deus fala, caiu alguma coisa, a coisa cai. E por isso eu disse para vocês aqui que eu me emocionei. Porque Deus falou para mim, Babilônia caiu dentro de vocês, dentro de mim. Não parece algo atrativo ainda, mas nós vamos chegar mais para frente. Ellen White diz assim, um interesse prevalecerá, um assunto superará todos os demais. Qual é o assunto? Cristo, justiça nossa. Você está tendo interesse na mensagem de Cristo, justiça nossa? Responda com sinceridade. Você tem interesse de modo que nada mais tenha interesse além dessa mensagem? Você tem buscado essa mensagem para compreender de uma forma que superior a qualquer outra coisa que você já buscou na vida? Então o interesse não está prevalecendo. Tem que prevalecer, irmãos. Ou seja, nós não compreendemos a mensagem. Isso eu cheguei a esse argumento. Em 2007, um ancião da minha igreja pregou sobre essa mensagem, mas ele falou a história da mensagem. E eu disse, como é isso? Alguém ouviu, Ellen White ouviu alguém pregar, estava doente no púlpito, acamada, ela fala isso. E ao ouvir essa mensagem, ela levantou, curada, e veio aqui e deu testemunho. Está escrito, ela escreveu isso. E ele falou isso em 2007. Eu disse, que mensagem é essa? Eu nunca vi mensagem como alguém ouviu uma pregação, levantou e foi curado imediatamente. Aqui tem pessoas doentes. Você já ouviu quantos sermões aqui?
E esses sermões que vocês ouviram aqui, fez com que você fosse curado ao ouvir? Eu estou falando para vocês um poder sobrenatural que há nessa mensagem, irmãos. E esses textos é para mostrar para vocês que tem que ter um interesse nosso em buscar. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrilhar. Se você buscar, você vai encontrar. É a promessa de Deus. Olha o que Ellen White fala. Outro texto que vai nos ajudar a compreender se realmente aceitamos essa mensagem. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, será dado à reforma de saúde o seu lugar aonde? Nas conferências, na igreja, no lar, à mesa e em todos os planos caseiros. Então, o braço direito trabalhará para servir e proteger o povo. Aqui está dizendo que quando a mensagem do terceiro anjo for compreendida, for recebida, você tem visto, eu não vou nem para as conferências, na igreja, nas igrejas que vocês já foram, você tem visto a mensagem de saúde tomando seu lugar? As pessoas se tornando vegetarianas, as pessoas querendo buscar a orientação do Senhor com relação a todas as reformas, porque a saúde, ela engloba tudo. Então, se isso não aconteceu, a mensagem do terceiro anjo não foi recebida em sua plenitude. Esses textos são para mostrar que realmente não compreendemos. Temos definições a respeito da mensagem tal, mas essa definição não mudou aqui. Não mudou aqui. Não vou falar sobre saúde hoje. Seria um bom tema para a gente falar. Nós vamos nos aprofundar dentro dessa mensagem. Então, o que é a justificação pela fé? Sabe o que é? Ellen White responde. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó. É uma definição muito importante essa. E fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. Vocês já ouviram essa definição em algum lugar, né? Muito bem. Certo, mas vamos aprofundar mais. O que é a glória do homem? O que é a glória do homem? O que é a sua glória? Essa glória foi lançada ao pó? Porque o que nós lemos foi a mensagem da justificação pela fé é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó. Se a minha glória não foi lançada no pó, irmãos, eu não entendi nada. A mensagem que vai iluminar esse planeta inteiro é a mensagem da justificação pela fé. Entenda o que eu estou falando. Só que para iluminar todo mundo, ela precisa me lançar ao pó. Estamos cheios de nós mesmos? De que você se orgulha de ser? De fazer ou de ter? Alguns se orgulham porque tem uma casa, tem piso, tem porcelanato, tem um banheiro bom, tem um carro na garagem, tem uma conta. De que você se orgulha? De ter uma roupa boa, de ter um relógio bom, caro. A gente se orgulha de muita coisa. De ser adventista. Só que Deus quer lançar tudo isso no pó. Porque nada disso que eu estou falando para vocês tem valor nenhum diante de Deus. Mesmo ser adventista, você vai entender. Porque a mensagem é lançar a glória que você tem no pó.
Deus quer lançar a minha e a tua glória no pó. Você vai permitir isso? Como é que eu permito isso? Será que é possível a minha glória ser lançada ao pó? Aquilo que eu me orgulho, as universidades que eu fiz, sei lá, a minha pós-graduação. Eu vou falar aqui sobre humildade, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, o verso 2 até o verso 3. Amém? Verso 2 diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, estes 40 anos, pelo deserto, para te humilhar, e para te provar, e para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 3. E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome e te alimentou com o maná. E não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Também esse texto eu não compreendia. Hoje eu sei que o homem, a mensagem não é lançar a minha glória no pó? Eu sou o homem, você é o homem. Aqui diz: para te humilhar, para saber o que estava no teu coração. Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele quer que você veja o que está no teu coração. Você quer ver? Nós sabemos exatamente o que está no nosso coração? Jeremias, capítulo 17. O que está no nosso coração? Você sabe o que está dentro dele? Amém? Enganoso é o coração acima de todas as coisas, e desesperadamente, quem pode conhecê-lo? Quem o conhecerá? Você sabe o que está no seu coração? O Senhor diz que não. E o seu coração é tão enganoso, mas tão enganoso, que ele te engana. Provavelmente você olha para si mesmo e vê algo bom que você fez, alguma coisa. Mas o Senhor diz que é enganoso esse coração. E ele fala no verso 10, verso 10, eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu sondo o coração, por ele saber como é que nós somos realmente por dentro. Ele nos envia a mensagem mais pura desse universo para converter o coração, que é Cristo. Cristo é a coisa mais pura desse universo. Na infinidade que existe, de tudo que foi criado, nessa terra não há nada puro, mas Cristo que não foi criado, Ele foi a coisa mais pura que sempre existiu e que sempre existirá nessa terra. E Ele envia diretamente, Deus envia Cristo para o nosso coração. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Ele enviou Cristo. Mas está muito longe de Cristo de nós, não é? Vocês estão achando? Olha o que o texto fala aqui, ó. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas o homem viverá de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá. Que palavra que saiu da boca de Deus? O Verbo. E quem é Verbo? Jesus Cristo. Jesus foi enviado para purificar o nosso coração, para transformar em outro coração. Não tem como arrumar um coração. O nosso não tem condição de ser arrumado. Ele tem que ser transformado, purificado, mudado, dado outro. Então Deus enviou Cristo para essa terra
E ele era a palavra de Deus visível. O mundo foi criado pela palavra, não foi? No princípio, o Senhor disse assim, haja luz, e houve o quê? A palavra haja luz, foi Cristo que falou. Quando é falada, ela materializa a luz, o mundo era trevas. Quando Deus fala, haja luz, irmãos, imediatamente a luz aparece. É como se eu estivesse apertando num interruptor. Quando você aperta, a luz não aparece? Exatamente igual. Mas Deus não precisa de uma fiação que receba energia de fora para que quando você aperte, saia. Não, Deus não precisa disso. Quando Deus fala, a palavra dele cria a luz. Por isso que quando Deus falou para mim assim, caiu Babilônia, a palavra dele criou dentro de mim o quê? O cair Babilônia. Você vai entender com o passar do tempo isso aqui. É porque parece ser um pouco complicado, mas não é complicado, é muito simples. O evangelho é simples demais. Eu vou tentar mostrar de uma forma simples. O marido fez alguma coisa e a irmã ficou chateada. Se naquele momento que você está sendo tentado a se irritar, a falar alguma coisa para o seu esposo ou para casa, você lembrar de um verso bíblico, de uma palavra de Deus. Lembre, isso aqui é a palavra de Deus. Se você lembrar da palavra de Deus, lembrar assim, os mansos herdarão a terra. Lembra um verso da palavra? Eu digo com toda certeza, irados não pequei. Naquele momento, irmãos, que você falou esse verso, confiando em Cristo, naquele momento, aquele desejo de se irritar, de falar coisas que não deveria, passa. E é lhe dado mansidão. Esse é o poder da palavra. Por isso, quando eu disse assim, caiu Babilônia, quando Deus fala caiu Babilônia, Ele não está falando para o mundo. Ele está falando para mim. E eu louvo a Deus, eu me alegro muito, porque Deus falou comigo que caiu, destruiu Babilônia em mim. Se eu creio, é da mesma forma como se alguém estivesse me espetando aqui, ó, para eu me irritar, para eu fazer alguma coisa má. Se eu creio, Deus cria em mim isso. Essa terra, meu irmão, só existe, meus irmãos, pela palavra de Deus. Não é algo assim, essas terras só existem pela palavra de Deus. Não, irmãos. Vocês só comeram uma fruta hoje no café da manhã, no de jejum. Porque Deus falou. Vocês sabiam disso? Deus falou assim, produza a terra erva. E o que aconteceu? A terra produziu erva. Mas produziu só no jardim do Éden e acabou? É isso? A palavra de Deus está criando todo dia, irmãos. Você vai comer um alface hoje, uma alface. Você pode comer um tomate. Você comer uma maçã. Tudo isso, irmãos, só existe porque Deus falou. E aqui está uma prova disso. Isso aqui, ó, só existe por causa da palavra de Deus. Isso aqui é um milagre. Amém. A mesma palavra que criou um fruto numa árvore tem poder suficiente para criar dentro de você a justiça. Amém. Tem poder suficiente para purificar você de uma doença. A mesma palavra que faz uma árvore que a gente acha comum crescer, produzir. Só que o processo é mais lento. Hoje o processo é lento. Porque Deus, Ele faz o seguinte, Ele nos orienta, Ele nos ensina devagar. A gente não consegue assimilar isso. Então Ele, vou fazer o seguinte, vou diminuir o processo. Ao invés de fazer tudo rápido,
Eu vou fazer mais lento para que eles vejam o que eu estou fazendo. Sabe o que a gente faz? A gente acha que Deus criou a terra. Eu pensava assim. Era um pensamento errado. E a terra por si mesma faz as coisas. Porque Deus disse, então vai acontecer. O sol sai, a lua também. Nós temos chuva. Não, irmãos. Não é assim. Quando Jesus estava aqui, ele falou uma coisa que eu me apeguei muito nisso. Ele diz, meu Pai trabalha até agora. Tu sabe disso, irmão? Deus está trabalhando agora. Para você comer daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a 50 dias, tem que produzir alguma coisa nesse solo. Se hoje não produzir nada, daqui a um mês você não tem o que comer. E nem eu, ninguém nessa terra. Deus está trabalhando agora, irmãos. E esse é o poder de Deus. Para que eu tenha vida, Ele trabalha todo dia. Mas Ele não quer trabalhar só na natureza, criar coisas. Ele quer trabalhar em mim. Ele quer purificar a minha vida. Ele quer me tornar outro homem. E eu louvo a Deus, porque, irmãos, isso é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Deus quer transformar cada um de nós em um outro homem. Nós vamos ver agora o pão, né? A questão do pão. Porque nós lemos que aquele pão que Deus deu, o maná, era para fazer o que com o povo? Humilhar o povo, não era? O texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, 2 e 3, diz que o maná servia para humilhar o povo. Por que o maná era para humilhar o povo? O povo estava no deserto. O povo foi acostumado a trabalhar todo dia, para ter seu sustento no Egito. E Deus tirou o povo do Egito e queria mostrar para ele que vocês não conseguem viver do trabalho de vocês. Deus tirou o povo do Egito e queria mostrar para eles assim, se eu não prover para vocês, não adianta. Não adianta, irmãos. E é isso que Deus quer mostrar agora. Se Deus não prover, não adianta a conta que você tem no banco, o valor que você tem, se mesmo que seja 50 ou 100 reais, que seja para comprar uma fruta ou centenas delas. Se Deus não derramar chuva nessa terra e o sol não aparecer, você e eu não temos alimento, por mais dinheiro que a gente tenha na conta. Não adianta. Então Ele quer provar para nós que não adianta o nosso trabalho se Ele não trabalhar, se Ele não prover. Você precisa não deixar de confiar nas coisas e confiar nele. Deus está nos chamando a confiar nele. Daqui a pouco, e eu digo daqui a pouco, pode ser mesmo isso, pelo poder da palavra de Deus, essa terra vai estar virada, irmãos. As pessoas vão perseguir o povo de Deus. E quem que vai alimentar o povo de Deus? Quem? É conta? É um irmão que tem mais? É o que eu plantei? O Senhor disse que vai mandar pão do céu para alimentar seu povo. Irmãos, isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Mas para Ele mandar pão lá na frente eu receber, eu agora preciso confiar. Aqui agora eu preciso acreditar que Ele faz isso. Senão eu vou ficar louco, ansioso. Eu fiz um estudo. 93% das pessoas que são brasileiras, o estudo foi no Brasil, são estatísticas, tem algum problema na mente, preocupação, ansiedade, depressão. 93%, de 100, 93, para ser melhor. Em meio às dificuldades, tem uma preocupação que consome a sua vida. Irmãos, isso é um fato. É só você colocar na internet. Você vai ver isso. Eu tirei de lá, né? 93% das pessoas têm algum problema relacionado à ansiedade, depressão,
alguma doença dessas novas que estão surgindo. Você já teve ansiedade? Se você confiasse em Deus, você nunca teria. Se você permanecesse confiando, você também nunca teria. Deus provê. Ele diz assim, olha os passarinhos. Ele não fala isso? Eles não trabalham, eles não fazem nada. Eles não têm um recurso, não tem nada. Mas o Senhor os alimenta todo dia, não é? Aí ele fala assim, quanto mais você, que vale muito mais do que um passarinho. Você está preocupado com o seu alimento? Nós estávamos conversando na lição da escola sabatina, que Jesus, ele separava tempos e tempos e tempos. Antes do amanhecer ele separava, não era assim? Marcos capítulo 1, verso 35 em diante fala. Ele gastava muito tempo em oração. Por quê? Jesus trabalhava? Jesus era vagabundo? Claro que não. Não estou dizendo para a gente deixar os trabalhos. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos confiar o que nós vamos comer, o que nós vamos ter em Deus. Deus vai suprir o que precisamos. Enquanto nós estamos preocupados com o que temos ou o que vamos ter, Deus não consegue suprir. E o maná foi exatamente o que aconteceu, foi isso. O maná caía quando? Que horas? Que horas é que o maná caía? Muito bem, à noite. A Bíblia diz que se o sol aparecesse e aquelas pessoas não fossem recolher o maná, o sol, ele derretia o maná. Êxodo capítulo 16 fala isso. Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo, irmãos. Deus trabalha enquanto você está dormindo. Nós precisamos ver Deus trabalhando. Deus mantém essa terra inteira. Olha, nós estamos perto do mar, que é uma ilha, não é não? O Senhor diz que botou limite nas águas do mar. Se não houvesse esse limite, sabe o que ia acontecer com cada um de nós? Estaríamos mortos. As ondas iam avançar, nós estamos numa ilha, não tem para onde sair. Deus fala e cai a chuva do céu nessa terra. Quando Ele fala, a chuva cai. Está escrito na palavra dele. Ou seja, se Ele não falar, você não tem chuva, a terra não produz fruto, porque Isaías diz assim como a água que desce do céu, e da neve, né, e do céu, e cai na terra. E para lá, não retorno antes de fazer, produzir, brotar, assim será, o quê? A minha palavra que sair da minha, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Irmãos, Deus está preparando um povo para compreender essa mensagem. Eu nem cheguei perto aqui para mostrar para vocês o que é essa poderosa mensagem. Eu estou mostrando sobre a confiança que nós temos que ter em Deus, porque Deus, quando Ele fala, na mesma palavra dele é um poder sobrenatural. Cristo quer nos ensinar que se nós tivermos essa palavra na nossa boca, sabe o que vai acontecer se a palavra de Deus estiver na sua boca? Vocês sabem? Quando a palavra de Deus habitar na sua boca. E Mateus diz assim: nós somos condenados ou justificados pelo aquilo que sai da nossa boca. Está escrito lá. A justificação é uma obra que Deus quer fazer. Só que essa obra não pode ser feita quando o eu está vivo. O eu faz. Por isso é que Deus mandou o pão do céu.
Ele queria mostrar para aquele povo que o povo não podia fazer um pão ali, não tinha condição, não tinha material, um deserto, sem água. Então ele mandou algo que ele produz. E é exatamente o que ele faz todo dia para a gente. A Bíblia diz que os ventos vêm do tesouro de Deus. A Bíblia fala. Os ventos vêm dos tesouros de Deus. Ou seja, se essa cidade corre um vento, uma brisa nela, da onde que vem? A Bíblia diz que as nuvens encobrem o seu trono. Você já viu nuvens no céu? Muitas, né? Você sabe que há um poder sobrenatural na nuvem? Quanto que você acha de peso que pesa uma nuvem? Você já parou para pensar? Uma nuvem pequena pesa 500 toneladas. Não é 500 quilos, irmão. 500 toneladas. É 500 vezes 1000 quilos. Pode colocar na internet depois, vocês vão ver. Uma nuvem pequena. Uma nuvem escura de chuva. Sabe quanto pesa? 240 milhões de toneladas. Deus sustenta a nuvem no céu. Porque se essa água cair em cima de nós, a gente morre. Deus trabalha todo dia, irmãos. Você não é esmagado por uma nuvem que cai, porque Deus mantém as nuvens. E Ele fala isso na palavra dele. Só chove onde Deus quer. Você parou para pensar que quando você abre o aplicativo, diz, vai chover, tem a previsão de chuva de tantos por cento hoje. E lá é praticamente certo que vai chover tal hora. A gente às vezes acompanha o aplicativo. E não chove. Isso aí está errado. Na verdade, não. Porque o processo de chuva é um processo. E Deus colocou isso. Esse processo. Primeiro tem que subir a água da terra. E essas águas ficam acumuladas lá, acumulam até cair. Só que isso, porque às vezes não acontece da forma como é programado? Porque Deus intervém no processo. Diz, não, aquele lugar precisa de chuva. E você pode passar. Às vezes você já passou, está andando de carro ou de moto, num lugar não está chovendo, de um ponto para o outro, chuva. Eu já passei isso muitas vezes. Que você está passando num lugar, daqui para cá não chove, mas daqui para lá está chovendo. Deus quer que chova naquele lugar. Eu digo a vocês, irmãos, esse Deus, Ele tem conduzido essa história, essa igreja. Esse Deus tem conduzido você. Esse Deus tem guiado toda essa terra, irmãos. Não parece atrativo, eu sei. Se você abrir a Bíblia, você vai ver muita coisa que Deus faz na sua vida. Tudo aquilo que Deus fez no passado, Ele quer fazer na sua vida. Ele derramou o Espírito Santo no passado, Ele quer fazer na sua vida. Porque o Espírito Santo não foi derramado até aqui, com 100 e poucos anos de igreja que nós temos? Por que não foi derramado? É por falta de pedido, será? Quantas vezes a gente não já orou pedindo a Deus que derramasse seu Espírito? Você não já orou alguma vez na sua vida pedindo isso? Você acha que Deus não ouve a sua oração? Você acha que Deus é surdo? Deus ouve tudo que você fala. Deus ouve quando você se ajoelha. No princípio da tua súplica Ele ouve. E Ele manda a resposta. Sabia disso? A resposta é não. Sabe por que Deus não enviou o seu Espírito para você? Imagine que o Espírito Santo seja derramado aqui, nesse momento, agora. Aqui. Nós acabamos de orar e Deus envia o Santo Espírito. O que vai acontecer com você? Me diga, o que exatamente que vai acontecer com você? Se você ora e Deus derrama o Espírito para você.
eu vou ser fulminado e você também. Então Deus não envia por misericórdia. Os pecados estão acumulados na nossa vida, irmãos. Então, se Deus enviar o seu Espírito, lembre-se, o Espírito é fogo consumidor, não está escrito? Se ele vier na sua vida, ele vai consumir tudo. Ele só não vai consumir se for Cristo habitando em você. Por isso é que a mensagem é Cristo, justiça nossa. Cristo em mim, a esperança da glória. Porque enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivendo, o Jonatas estiver vivendo, o Espírito não vai ser derramado sobre mim e nem sobre vocês. Se fosse, seria para nos destruir. Deus não quer destruir o seu povo. Ele quer erguer o seu povo. Ele quer que você ilumine a terra com a glória dele. Glória é caráter. Ele quer que você ilumine essa terra com o caráter dele. Sabe o que o Espírito faz quando ele é derramado? Ele pega uma habilidade que você tem, que nós temos normal, e ele multiplica milhões de vezes. Sabia disso? Nós temos a habilidade de falar inglês, português, todas as línguas, se a gente quiser sentar e estudar. O Espírito faz isso, ele pega uma habilidade e cria no exponencial, multiplica centenas de vezes. Se você tem um defeito no seu caráter, quando esse Espírito for derramado, ele ia multiplicar esse defeito. O Espírito faz isso. O Espírito faz eu pregar para 4.000 homens, num lugar pequeno. A minha voz ecoa. O Espírito faz a minha voz ser ouvida em outras línguas. Então Deus jamais vai fazer isso. Porque o que eu falo quando eu saio daqui? O que eu falo? O que sai da minha boca? É a palavra de Deus? Ou é fofoca? Ou é o que o irmão fez, o que deixou de fazer? Ou o que tal pessoa fez? Ou é o que aconteceu na novela? Ou o que aconteceu no futebol? Se o Espírito for derramado, eu vou pregar futebol, irmãos? Vou pregar novela? Eu vou pregar Cristo. Só que eu preciso ter Cristo em mim para receber, para pregar. Irmãos, a mensagem do terceiro anjo ela é tão poderosa, mas tão poderosa. E eu digo a vocês hoje, sem nenhum medo de errar, Deus vai preparar um povo muito rápido. Nós somos poucos aqui, né? A minha igreja também. Deus não precisa de muita gente, irmãos. Deus precisa de um. Só um. Pare de se misturar com o mundo. Pare de desejar o mundo. Deus precisa só de um. Se hoje você decidir, mas é uma decisão que não é agora, não é emocional, irmãos, pelo amor de Deus. A gente vem para a igreja, ouve o sermão e pensa que a decisão é agora. Se você decidir agora e permanecer decidindo, Deus vai te usar. Não vai ser uma coisinha, não vai ser aqui. Deus quer te usar para iluminar esse país. Eu conheço jovens que poderiam estar na faculdade, que poderiam estar estudando para ganhar dinheiro, que entregaram seu coração a Deus e estão viajando países pregando essa mensagem. Eu não tenho como explicar para vocês mais do que o que eu tenho, porque o tempo é pouco. Mas essa mensagem é tão poderosa, mas tão poderosa, que me fez descansar. Eu vivi uma vida, vocês não me conhecem há muito tempo, eu era bem magro, pálido. Eu era vegetariano, mas eu era muito preocupado com isso, com aquilo outro. Desde quando nós começamos a estudar essa mensagem, Deus foi me transformando. Deus foi me dando motivação, me dando força. Se acontecesse um problema no meu carro, acabou o mundo.
Ai, amassei o carro, meu pai agora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que fazer isso, tem que... Não. Essa semana minha esposa arranhou o carro. A gente estava chegando na cidade. O Senhor é teu. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus dá e Deus toma. Que seja bendito o nome dEle. Nós precisamos nos preocupar, irmãos, com a palavra. Eu hoje leio a Bíblia dessa forma. Deus está falando assim. Eu vou ler um texto. Eu vou ler um texto de Isaías 40, só para dar um exemplo para vocês. 40, verso 5, diz assim: E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne verá juntamente, porque a boca do Senhor disse. E a voz disse, clama. E eu disse, que eu devo clamar? Aí o que o texto fala? Toda a carne é erva. O texto fala assim. Vou continuar aqui. E toda a sua formosura, a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha a flor, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. Quando eu leio isso, sabe o que acontece comigo? Eu me alegro. Você pode não ter se alegrado, mas eu me alegro hoje. Eu não me alegraria antes, eu me alegro hoje, sabe por quê? Deus está dizendo que eu sou erva. Irmãos, isso é tão poderoso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma erva. Isso é um feijão que está nascendo. Você planta lá, sai. Sabe o que acontece? Você joga uma semente na terra, cava um buraquinho e fecha, né? Deixa lá. Em 5 a 7 dias, essa semente está saindo, está brotando. Deus está dizendo, Jonatas, tu é isso. Toda a carne é erva. Sabe por que eu me alegro? Eu vou te dizer. Eu vou dizer para vocês. Quem que faz a erva brotar? É Deus. Eu me alegro, irmãos. E quem que faz a erva crescer? É Deus. Quem que faz a erva produzir frutos? É Deus. Quando ele está falando, Jonatas, toda a carne. Aqui tem alguém que não é carne? Nós somos carne, né? Ele está falando para você e para mim, meu filho. Eu te sustento. Amém. Eu faço você crescer. Eu faço você produzir, irmão. Eu faço você dar frutos. E sabe o que acontece com o fruto? Eu estava estudando Marcos essa semana. Quando o fruto está pronto lá, o que acontece com ele? Sabe o que a palavra do Senhor diz? E vem a foice e colhe. A árvore nunca dá fruto para si. Esse aqui, ó, é um abacate. Foi tirado lá no Ceará, lá na minha casa. Na frente da minha casa. Aquele pé de abacate não dá fruto para ele mesmo. Dá fruto para quem? Para mim, para vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Você não tem que se gloriar naquilo que você tem ou que faz, não é seu. Aquele que quer se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor teu Deus. E que faço, ele diz, eu faço a coisa. Por isso que eu hoje louvo a Deus, quando eu saio da minha casa e eu vejo uma erva crescendo, um mato, que eu vou capinar, eu tenho que capinar para cuidar do restante da horta. Louvado seja o Senhor. A sua palavra é real, a sua palavra está acontecendo na minha frente, na minha vista. Quer ver? O primeiro milagre de Jesus, ele pegou uma água e transformou em quê? Deus faz isso o tempo inteiro. Você não vê, ou você está acostumado a ver o Senhor fazer, esquece. Uma uva, como é que cresce? Da mesma forma que um abacateiro. A semente é plantada, e ela cresce, e ela produz. O fruto, a vide, né? A uva, para virar vinho, o que acontece? Ela tem que ser espremida, não é assim? Mas ela não vira vinho? O que faz a erva
produzir a uva, o que faz? A água que desce do céu. Deus manda a chuva e a chuva vem, as raízes da planta absorvem a chuva, que é a água, não é não? Absorvem a água e essa água é transportada por um caule até chegar na produção. O que Deus está fazendo? Ele transformou água em vinho lá atrás, mas hoje Ele está fazendo também. Para você tomar um suco de uva no supermercado, esse mesmo processo aconteceu, mas como eu falei, foi mais demorado, para que a gente pudesse ver, que a gente tem que ver as coisas mais devagar, lúdico para ver, para entender. Quão maravilhoso é tomar um suco, uma água de coco. Que poder sobrenatural que Deus faz naquela árvore para que entre a água e saia um coco. E você tem tomado coco e não se alegra. Deus está fazendo o milagre de transformar água em água de coco, docinha para você, na sua frente. Deus está fazendo o milagre de transformar água em suco de laranja, suco de tangerina, suco de qualquer coisa que você imagina. Aqui, agora, enquanto estamos vivos. Mas nós estamos tão cegos, que não conseguimos enxergar a Cristo nessas coisas. E por não enxergar Cristo nessas coisas, a gente não consegue enxergar Cristo aqui. Ó. Na tua boca, a minha palavra está na tua boca. Você pode agora receber a chuva cerúlea, sabia disso? Essa palavra tem poder de descer chuva sobre você. Aqui. Mas isso só vai ser possível se a minha glória for lançada ao pó. Aí você tem que se ajoelhar e clamar a Deus. Detalhe, quando você se ajoelha e ora, Deus perdoa. Deus te limpa. E o ato de perdão é um ato de justificação. Ellen White fala. Aqueles homens que estavam diante do Senhor, aquele fariseu que batia no seu peito, que falava em alta voz, em oração, eu sou melhor do que tal, e aquele homem publicano que estava, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Sabe o que Jesus falou? E isso é interessante. Quem saiu justificado? O texto fala. Quem foi que saiu justificado dos dois? O publicano, que estava pedindo perdão. E isso é uma certeza nossa. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus quer fazer isso agora, irmãos. E isso é lançar a sua glória no pó. É lançar os seus pecados no pó. É lançar a sua vida com as suas obras infrutíferas, com as suas decisões que fizeram coisas terríveis no passado, no pó. E fazer por você o que você não consegue fazer, te dá justiça, te dá retidão, te dá santidade. Essa é a mensagem. É possível que nós tenhamos uma vida justa e santa. Deus está dando para a gente a justiça. Justiça é boas obras, é retidão. Deus quer dar agora, irmãos. Me perdoe porque eu quero, assim, algo tão que eu quero passar de uma forma, mas talvez eu não consiga passar. Então eu clamo que o Espírito Santo possa ajudar você a entender. Porque isso mudou a minha vida. Irmãos, me perdoe. Eu quero passar uma coisa que é Deus que pode dar, eu não tenho como dar. É isso. Só Deus pode dar para cada um de nós. A palavra dele é fiel, ele diz que todo aquele que pede, recebe. Se você pedir, você recebe. Ele quer dar. Ele quer dar, irmãos. Ele quer dar o Espírito Santo. Não adianta nós virmos para cá todo sábado. Não adianta.
Não adianta nós tirarmos o dinheiro que for para fazer, para que a obra avance. Ele quer dar, é para você. Coisas que o dinheiro não vai poder fazer, só Ele pode fazer em você. O Pai quer dar mais do que um presente. Ele fala em Marcos, em Lucas capítulo 11. O Pai não quer dar uma pedra para um filho, quando o filho pede. Não dá uma serpente, Ele dá aquilo que o filho pede. E lá diz, quanto mais o Senhor está disposto em dar o seu Santo Espírito para nós, para aqueles que pedem. Há muita conversa na igreja, muita discussão, muita intriga. Não temos o Espírito. Não recebemos a justiça. Por isso, nós continuamos aqui. Não se preocupem com números, irmãos. Se entregue. Eu não gostava de subir aqui na frente. Eu me tremia todo para vir aqui. Mas Deus está fazendo isso comigo. Pediu para eu criar um canal no YouTube. Nós publicamos as mensagens. E eu falo para vocês, centenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas estão ouvindo isso. Milhares. Pode ser que você não crie um canal. Pode ser que você não faça isso. Isso aqui pode ser a minha parte. Pode ser que você faça outra obra. Mas não faça a obra sozinho. Deus quer fazer a obra em você, por você. Ele quer alimentar você. Isso aqui tem consumido o nosso tempo, irmãos. Nós passamos 2, 3, 4 horas num dia nisso aqui. Enquanto a palavra do Senhor é deixada de lado. Não temos a palavra, não temos isso. Eu agradeço a Deus porque hoje, quando eu cheguei, eu vi os irmãos comentando na escola sabatina, mas não é assim nas igrejas. A gente tem andado por muitos lugares nesse país e não é assim. 2 falam, o resto fica sem falar nada, não estudam, não vão buscar. Mas isso não é também o que Deus quer. Deus quer que isso aqui, a palavra dele, seja a nossa vida, não seja só algo que eu estudei para passar. Porque se for assim, vai ser da mesma forma como está acontecendo. A igreja tem muita gente, muitos doutores, mas cadê a mensagem? Cadê o poder? Cadê? Não tem poder. Então, Deus quer derramar agora, irmãos, o Espírito, agora, aqui, nesse instante. Se você crer e você pedir, Ele dá. Eu clamo a Deus todos os dias. Olha, essa semana eu viajei aqui, né, nessa cidade muito, andei muito. Eu vim 2 vezes nesse bairro aqui onde nós estamos. 2 vezes aqui. Fui de uma ponta a outra da cidade. E a minha mente todo o tempo era, Senhor, fala por mim, eu não sei o que falar. Eu ia pregar em outra igreja, como eu falei. Fala por mim, Senhor. Fala por mim, nós estamos no final da história dessa terra. O teu anjo está passando, selando o seu povo. Fala o teu povo. Fala, Senhor. Isso aqui é algo tremendo, irmãos. Nós estamos vivendo no final. Não tem para onde ir. Quem retroceder, perdeu tudo. Ou nós avançamos em Cristo, ou permanecemos mortos, sem receber, mortos em ofensas e pecados. Vamos clamar a Deus, vamos nos ajoelhar e orar. Oremos. Santo Deus, perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Senhor, por não conseguir passar aquilo que o Senhor tem mostrado para mim. Perdoa-me, Senhor. Ó Pai, aqui está o teu povo.
teus filhos, que o Senhor tem lutado dia e noite, tem alimentado dia e noite, tem suprido, tem mantido, tem fortalecido. O Senhor tem feito tudo para salvar essas pessoas que estão aqui, a mim também. Pai, ajuda-nos a reconhecer isso que o Senhor está fazendo, a olhar o Senhor, ver o Senhor mesmo. Por favor, Senhor, abra os nossos olhos. A Tua palavra diz que somos cegos, nosso coração é enganoso. Somos surdos para a Sua palavra. Estamos sem a Tua justiça, por isso estamos nus. Nós suplicamos, meu Pai, não há poder em nós mesmos, não há como a gente fazer. Por mais que a gente tenha em mãos, não conseguimos fazer. Envia o Teu Santo Espírito, Senhor. Mas antes de enviar o Teu Santo Espírito, nos ajude a enxergar a nossa pobreza. Ajude-nos a nos humilhar. Aquele pão que foi enviado do céu foi para humilhar. Foi para humilhar. E o Senhor tem enviado pão todos os dias e nós não nos sentimos humilhados. Pelo contrário, a gente se exalta por ter pão. O pão que o Senhor envia agora para a gente é para nos humilhar. É para nos mostrar que sem o Senhor não há nada que podemos fazer. Não há fruto em nossas árvores, só há folhas. Por favor, meu Deus. Não queremos ser como aquela figueira que estava toda cheia de folhas e o Senhor passou, procurou um fruto e não encontrou. E o Senhor, pela Sua palavra, fez ela secar. Não queremos, Senhor. Que possamos ser árvores frutíferas, cheias de fruto. É o que eu te peço, Senhor. O Senhor é que faz a chuva dessa terra descer. O Senhor é que faz o sol aparecer. O Senhor é que faz todas as ervas brotarem e darem frutos. Faça, Senhor, conforme a Sua vontade em nossa vida. Por favor, Senhor, nós te pedimos. O Senhor tem muita palavra para nós. O Senhor tem muito vigor, energia vital. Tudo vem do Senhor. Nós pedimos, Senhor, envia para nós. Suplicamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.